Olá, pessoal do segundo ano, aqui é do Revisa Cash e vamos falar sobre vocês sobre a prova de bloco da matéria de vocês mesmos. Vamos começar então? Eu vou introduzir a botânica com os tecidos vegetais. Bom, os tecidos vegetais são separados por tecidos meristemáticos e também tecidos permanentes. Os tecidos meristemáticos são compostos por células que não ainda se diferenciaram, que é um processo estimulado por hormônios que vai determinar a função daquela célula. Esses tecidos eles são localizados nas extremidades superiores e inferiores, os meristemas apicais chamados gemas, e os meristemas apicais das raízes. Já os tecidos permanentes, eles são divididos por quatro funções. Tecidos permanentes condutores, os quais são compostos por uma desdiferenciação das células do parênquima, ou seja, as células do tecido parenquimal vão se desdiferenciar, ou seja, a função vai mudar para que formem os tecidos condutores. Os tecidos condutores são o xilema e o floema. O xilema, ele transporta seiva bruta ou inorgânica da raiz até as folhas com movimento ascendente. Já o floema, ele transporta seiva elaborada ou orgânica das folhas até as raízes, chamado de movimento descendente. Também temos a função das células permanentes de revestimento. As células permanentes de revestimento também são compostas por uma desdiferenciação do parênquima, que forma um tecido chamado de felogênio. Esse felogênio ele vai dar origem às duas principais camadas da periderme da planta. O suber, que é a casca, a parte exterior, e a feloderme, que é a parte interior da periderme, e entre elas vai estar localizado o felogênio. Outra função dos tecidos permanentes são os tecidos permanentes parenquimais. Os tecidos permanentes parenquimais, eles vão preencher espaço naquela planta, ou seja, eles vão conferir certas funções de preenchimento. Existem os tecidos parenquimais fotossintetizantes, que também podem ser chamados de clorênquimas, que vão conferir mais função fotossintetizante a folhas e a caules verdes. Existem os tecidos parenquimais de reserva, entre eles existem os de reserva de amido, os amilíferos, de água, os aquíferos, de ar, os auríferos, e, e os de preenchimento, que não reservam uma substância específica para a planta. Além dessa função parenquimal, existem também os tecidos de sustentação. Esses tecidos de sustentação, eles vão conferir a estabilidade da planta e uma rigidez durante o seu crescimento. Entre eles se destacam a função do xilema, porque o xilema é a porção interior da planta, ou seja, ele confere a rigidez para o tronco durante o seu crescimento e o seu enrijecimento. Além disso, eu quero destacar também as funções de controle osmótico e troca gasosa das plantas. Sobre a troca gasosa, se evidencia o papel dos estômatos. Eles são formados por duas células que têm capacidade de abrir uma fenda que se chama o chilo, pela qual irá ser realizada a troca gasosa e a liberação do vapor de água que fica concentrada no interior da planta. Essa função só vai acontecer se ele tiver em qualidades ótimas de temperatura, de concentração de gás carbônico, de condições de condições de luminosidade e de condições de umidade. Além disso, eu quero destacar também a função dos hidatódios.
que são microporos diferentes dos estômatos, que nesses microporos vão ser liberados excessos de água que o xilema não vai utilizar na produção da seiva. Bom, meu nome é Júlia e eu vou falar um pouco sobre os répteis, aves e o sistema digestório dos mamíferos. Bom, os répteis, eles são animais de pele seca, recoberta também por escamas, com queratina. E elas são recobertas são de pele seca, e essas escamas o que ajuda a reduzir a perda de água. Eles respiram por pulmões e têm circulação com 3 cavidades no seu coração, ou seja, tem 2 átrios e um ventrículo, diferente dos crocodilianos, que eles possuem as 4 cavidades no seu coração. Eles excretam ácido úrico, o que economiza água, o que economiza sua água, e a sua fecundação é interna, sendo que eles são ovíparos e os seus ovos são amnióticos. As aves, elas se destacam por terem penas, que servem tanto para o isolamento térmico do seu corpo quanto para auxiliar no voo. Essas penas são endotérmicas porque elas controlam a temperatura corporal das aves. A respiração desse grupo ocorre por pulmões auxiliados por sacos aéreos, que garantem um fluxo contínuo no ar para que as aves possam planar e não ocorram de cair. O seu coração também tem 4 cavidades, o que torna a circulação delas dupla e completa. Elas excretam também ácido úrico, mas elas não possuem a bexiga urinária e a sua reprodução também é ovípara, com ovos amnióticos e a casca calcária, que é quando a casca é dura, o que é uma adaptação já das aves em si. Elas também têm adaptações digestórias específicas para o voo, como o papo, o proventrículo e a moela. Do ponto de vista evolutivo, os répteis e as aves eles têm um ancestral comum, porque as aves elas surgiram a partir de um dinossauro tetrápode, que é um grupo dos répteis fósseis. Por isso, na visão cladística moderna, as aves elas não estão fora dos répteis, mas sim consideradas répteis aviários, ou seja, elas são um grupo derivado dentro dos répteis. Tanto os répteis quanto as aves possuem um sistema digestório completo, passando pela boca, esôfago, estômago, intestino e a cloaca. A diferença das aves é que o estômago ele se divide em 2 regiões, que é o proventrículo, que é onde ocorre a digestão química, e a moela, que é que é muscular e tritura os alimentos, que muitas vezes auxilia no processo de quebrar pequenas pedras ingeridas pelas aves. As aves também possuem o papo, que é onde elas reservam também o alimento para ser digerido depois. Falando um pouco do sistema digestório dos mamíferos, o sistema digestório ele é completo e adaptado a uma dieta bastante variada, dependendo da espécie. O alimento percorre a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e, por fim, o ânus. Além disso, existem glândulas anexas importantes, que são as salivares, a do fígado e o pâncreas. Bom, na boca, os dentes e a língua eles realizam a mastigação e a saliva com amilase salivar, que começa a quebrar o amido em maltose e torna o pH quase neutro. No estômago, o suco gástrico contém pepsina, que digere proteínas em peptídeos, funcionando em um ambiente bem ácido com o pH em torno de 2, o que protege o muco, protege a parede estomacal, e o HCl também auxilia na defesa dos micro-organismos. No intestino delgado ocorre a maior parte da digestão e da absorção. O fígado produz bile, que emulsifica gorduras, facilitando a ação da lipase pancreática, que quebra triglicerídeos em ácidos graxos e glicerol em meio alcalino. O pâncreas ele secreta tripsina e quimotripsina, que completam a digestão das proteínas. Finalmente, na parede do intestino delgado, as enzimas como maltase, sacarase e lactase quebram os disacarídeos e monossacarídeos, como glicose, frutose e galactose. O pH aqui nessa situação é ótimo e próximo a ser neutro.
Já no intestino grosso, ele não ocorre digestão enzimática, mas sim absorção de água e de sais minerais, além da formação das fezes, que já são diretamente eliminadas pelo ânus. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um podcast.